Graça e paz do nosso Rei Jesus, meus irmãos. Que dia do Senhor festivo, não? Emocionante, alegre, sem igual na vida da nossa igreja até aqui. Nascemos ontem de maneira formal, com uma membresia, com oficiais ordenados ao Santo Ministério da Palavra. E hoje, nesse bendito dia do Senhor, já celebramos, não é, o sacramento da regeneração, que é o batismo, e estamos diante também da mesa do Senhor, onde nós também vemos o Evangelho com os olhos, né? Vemos com os olhos aqui, é uma ênfase mesmo. Nós vemos o Evangelho diante de nós, assim como contemplamos o Evangelho no batismo. E é uma alegria sem tamanho, meus irmãos. Eu imagino que o coração de vocês também quase não cabe, não é, no peito. E hoje nós vamos... Os irmãos sabem que nós, à noite, estamos com uma série de exposições em Tito, não é? E nós vamos fazer uma breve pausa para que hoje nós possamos meditar no texto de Atos, capítulo 18, versos do 12 ao 22. Atos 18, do 12 ao 22. Atos capítulo 18, versos de 12 a 22. Leamos a palavra do nosso Deus. Deixa eu colocar o meu cronômetro aqui. Diz assim a Escritura: Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: Se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda há muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Vamos ao nosso Senhor mais uma vez, em oração. Pai Santo, te louvamos, ó Deus, pela tua presença entre nós, através do teu Espírito. Senhor, nessa hora em que lemos tua palavra, imploramos ao Senhor que nos ilumine. Imploramos ao Senhor que nos dê um santo vigor e disposição de alma para recebermos com alegria a tua palavra. Senhor, eis aqui o teu povo, pronto a ouvir a tua voz. Então fale, Senhor, através da tua palavra, que as minhas fraquezas e debilidades não seja um impedimento para que os meus irmãos, a tua igreja, recebam a tua palavra. Senhor,
salve pecadores nesta noite. Senhor, continue a preparar os corações dos nossos filhos para que amem a Jesus e se arrependam dos seus pecados. Senhor, pelo poder do Teu Espírito, promova mais glória ao Teu Filho na exposição da Tua palavra. E é ancorados nele, confiantes nele, apegados nele, que oramos e agradecemos. Amém e amém. Você já passou por algum momento semelhante àquele que cantamos agora há pouco? Lembram que cantamos? Na noite escura da alma. Você já passou como crente, como um cristão, por esse momento de trevas, de luta, de tribulação, de dúvida, de medo? Seja a razão que tenha levado você a essa circunstância, a ter esses sentimentos, ou a pensar dessa maneira. Você, como crente, como alguém que ama Jesus, que nasceu de novo, que foi justificado pela graça, somente pela fé, precisa ser lembrado de algo. E você precisa ser lembrado de algo, e eu faço mais uma vez referência à nossa liturgia, aquilo que nós acabamos de ler também, e ser instruídos no nosso catecismo batista. Que nós, como crentes, como povo da aliança da graça, nós temos um rei todo-poderoso, um rei que não só salva, mas preserva e cuida do seu povo. E ele tem o seu povo na palma de suas mãos. Portanto, meus irmãos, esse sermão é sobre isso. É sobre lembrar o povo da aliança da graça que, independente das circunstâncias, da oposição que pode crescer e pode fazer com que o nosso coração tema, nós temos um rei. E esse rei cuida do seu povo. E o título, portanto, desse sermão é A Oposição que Ameaça e o Evangelho que Avança. Sem mais delongas, nossa afirmação teológica é: Deus protege e guia o seu povo em meio à oposição, a fim de que o seu povo prossiga pregando o Evangelho da graça, independentemente das circunstâncias adversas. Vou repetir. Deus protege e guia o seu povo em meio à oposição, a fim de que ele prossiga pregando o Evangelho da graça, independentemente das circunstâncias adversas. Para as crianças, palavrinha-chave para vocês pesquisarem com os papais é oposição, tá bem? Oposição. E, meus irmãos, nós veremos que Deus protege e guia o seu povo nesse texto, pelo menos em 3 circunstâncias. Primeira delas, Deus protege e guia o seu povo em meio à oposição judaica. Nós veremos isso na primeira parte do versículo 12. Nós veremos que Deus protege e guia o seu povo em meio a conflitos adversos. Verso 12, a parte B, até o verso 17. E nós também veremos que Deus protege e guia o seu povo nesse texto que lemos no término da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E aqui nós veremos os versos de 18 a 22. Vamos, portanto, olhar a primeira circunstância, que é a oposição judaica. Lá o texto diz assim: Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Quando nós olhamos um pouquinho antes nesse capítulo, no verso 6, nós lemos assim, opondo-se eles, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Então nós, até aqui, lendo o livro de Atos, irmãos, nós vemos o evangelho da graça de Deus transformando famílias. Nós vemos o evangelho da graça de Deus salvando pecadores pela graça. Nós vemos o poder do evangelho de Deus em dar segurança através da graça de Deus, justificando pecadores, dando a esses pecadores segurança, alegria na salvação,
verdadeiras. Nós vemos principais mestres da sinagoga se arrependendo dos seus pecados e entrando, portanto, por meio da fé em Jesus, no pacto da graça, sendo salvos de seus pecados. Não mais sob sombras e tipos, mas agora sob a realidade, sob o Cordeiro de Deus imaculado que tira o pecado do mundo. Nós vemos como o Senhor vai abrindo os corações de pecadores e agindo para que o Evangelho se propague e cresça. E aí então nós lemos aquela expressão no livro de Atos em que o mundo estava sendo virado de ponta cabeça. Havia uma mensagem, havia algo diferente, com poder, que estava virando o mundo do primeiro século de ponta cabeça. Roma estava sendo virada de ponta cabeça. Israel estava sendo virada de ponta cabeça. Os mestres judaicos, os PhDs em teologia, os pós-doutorandos e doutores em teologia estavam sendo confundidos pelo mistério de Cristo que estava sendo cada vez mais escancarado diante do mundo. E aqui nós vemos o poder do Evangelho. Por onde ele passa, ele não passa sem deixar rastros. Como nós vimos em pregações anteriores, o falso evangelho, por onde ele passa, ele também deixa rastros. Mas é um rastro de morte, é um rastro de desespero, é um rastro de legalismo, é um rastro de liberalismo, é um rastro do inferno. Por outro lado, o evangelho da graça de Deus, meus irmãos, por onde ele passa, ele também deixa um bom perfume. Mas esse bom perfume não é de morte, é o bom perfume de Cristo, a boa fragrância do Senhor. E esse caminho é um caminho de vida, é um caminho de graça, é um caminho de segurança, é um caminho de transformação, que é operado pelo Espírito Santo na vida daqueles que creem, não é? E aqui Paulo está em Corinto. E em Corinto nós lemos essa oposição forte que Paulo enfrenta. Olhem comigo lá o versículo 12, nós lemos assim: levantaram-se concordemente contra Paulo. Essa palavrinha que aparece aqui, esses judeus que se levantaram, né? Quando a gente lê assim, se levantaram no contexto, parece que, se a gente é literalista e a gente já aprendeu a não ser assim, né? A gente imagina que eles estão sentados e eles se levantam, não é? Nós já aprendemos que não é assim que se lê a Escritura. O próprio contexto já mostra para nós que eles se levantam em oposição. Só que essa oposição não é uma oposição qualquer. Não é um simples discordar de ideias, como por exemplo, o Leonardo está falando e eu não estou concordando com ele, mas você está me ouvindo. Não é? Esse tipo de oposição aqui, essa palavrinha que é usado, implica para nós que eles se levantaram de maneira violenta. Para exemplificar isso, é como se você, eu não sei se você viu aquela ocasião em que John MacArthur estava naquela conferência Fogo Estranho, falando sobre o cessacionismo e etc., né, e se levanta alguém. E lá em público assim diz: você é um falso mestre, John MacArthur. Você está desagradando a Deus, e exorta John MacArthur lá. Né? É mais ou menos isso. É como se você, então, ouvindo o que eu estou dizendo, se levantasse e começasse a me desrespeitar. É algo mais ou menos assim, violento. Você está, como a gente diz no português, né, no nosso dia a dia, você está com sangue nos olhos. Não é? Você se levanta de maneira violenta. Mas você não só se levanta de maneira violenta, você se levanta de maneira violenta para fazer o mal. Então vocês veem que não é um simples discordar de opinião. Esses judeus estão enfurecidos, até porque Paulo, não é? E a mensagem que Paulo está trazendo já é um tanto quanto conhecida pelo mundo daquele período. Então, como nós vimos, o evangelho estava virando o mundo de ponta cabeça e causando mudanças significativas. Mudanças que o legalismo judaico não podia produzir. Por isso que quando os judeus veem Jesus falando, eles olham para ele e dizem assim: esse homem é diferente. Ele ensina como alguém que tem autoridade. Ele é diferente, o ensino dele é distinto. Ele não é como os nossos mestres, ele é distinto. A sua palavra é viva, é poderosa e transforma, não é? E liberta. Então, e essa mensagem chegou em Corinto. E o poder do evangelho era visível. Cláudio,
é bom a gente lembrar o que está acontecendo aqui no contexto da época. Cláudio, o imperador, ele havia emitido um decreto para que todos os judeus, exceto os com cidadania romana, se retirassem de Roma. Por essa razão, mão da providência de Deus, foi aí que Paulo conheceu Priscila e Áquila. Nós lemos também que o historiador romano Suetônio afirmou que esse decreto do imperador Cláudio se deu por causa do tumulto na cidade, por questões que envolviam um tal Crestus, ele coloca lá. Não é? Uma polêmica que deu por conta de alguém chamado Crestus, e nós sabemos que é Jesus Cristo, não é? E aí então o imperador Cláudio promove esse decreto, e aí então acontece essa grande dispersão, não é? E aí então Paulo agora está em Corinto. E os judeus de Corinto, portanto, sabendo do que ocorreu em Roma, se reuniram de comum acordo para fazer mal a Paulo e se oporem ao evangelho. Então vocês veem que a missão desses homens, dessas pessoas, é se opor ao evangelho da graça de Deus. Perseguir quem prega o evangelho da graça de Deus. Irmãos, não sejamos ingênuos. É aqui uma aplicação rápida para nós já. Não sejamos ingênuos. Nós sabemos o que esperar das pessoas quando nós pregamos o evangelho a elas. Nós não somos ingênuos. Nós ficamos, às vezes, tão receosos, né? Como é que será que aquela pessoa vai pensar? O que ela vai achar de mim? Puxa, será que ela vai me comparar com aquelas loucuras que a gente vê na televisão? Com o nome de Deus sendo tomado em vão? Puxa, como será que ela vai me ver, hein? Puxa, é o pior que aquela pessoa já vem de um contexto em que ela sofreu um abuso religioso e etc. Aí eu vou dizer que eu sou cristão e a gente fica preocupado, né? E às vezes nessa preocupação toda nós acabamos ficando silenciados. Nós simplesmente, vou ficar em silêncio, vou apenas orar. Não é? Porque eu não sei o que pode acontecer, não é? Se é o chefe, então, puxa, ele pode me demitir, ele pode me mandar embora. Então, deixa eu ficar aqui comigo. Irmãos! Nós temos as Escrituras, nós lemos as Escrituras, nós somos bem inteirados e bem informados das Escrituras. Sabemos o que vai acontecer quando nós compartilharmos o Evangelho da graça de Deus. Então nós não podemos ser ingênuos. Nós não podemos esquecer que a oposição, ela é natural. Um homem que está morto em seus delitos e pecados, ele pode até dizer: poxa, que bom que você disse que Jesus me ama, porque eu me amo também. Ela pode achar isso muito bom, mas diga a ela que ela não é uma boa pessoa. Diga a ela que ela é uma assassina em seu coração. Diga a ela que ela é mentirosa. Diga a ela que ela quebrou a lei de Deus e que, portanto, Deus está irado com ela. E que se ela continuar nesse caminho de destruição, ela será condenada. Diga isso a ela. E você verá como ela, puxa, que bênção, obrigado. Se Deus quebrar o coração dela ali, isso pode acontecer, ela vai agradecer. Mas o natural é, não, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe. Não é? Aí vem a justiça própria. E essa justiça própria é o que nós devemos esperar. Porque o pecador morto em seu delito e pecado tem um rastro que o acompanha. É morte atrás de morte, destruição atrás de destruição. Ele odeia o evangelho da graça de Deus. Então, o que nós podemos esperar ao compartilhar o evangelho é isso. Num primeiro momento é isso. Perseguição, rejeição. Primeira reação comum das pessoas. Veja, por exemplo, Atos 5, 40 a 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então, é claro que a gente não vai sair por aí, ó Senhor, que eu encontre alguém que me espanque na rua, para a glória do teu nome, né? Não é esse o ponto. Tá? Não é esse o ponto. O ponto é que nós professamos um nome glorioso. Nós professamos um nome celestial. Nós que nascemos de novo e temos o Evangelho diante de nós nessa mesa, nós pertencemos a um reino celestial, a um reino distinto. Então essa oposição que vem a nós,
elas devem nos causar alegria. Por mais paradoxal que isso seja. Alguém me rejeitou por causa do Evangelho. Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor me disse que bem-aventurado sou quando essas coisas acontecerem. Senhor, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra, não eu sendo ignorante, orgulhoso, soberbo, não é? Mas sábio e bíblico, a tua palavra incomodou. Não é chegando lá, seu desgraçado, vai para o inferno, com sabedoria, com graça. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, a palavra de Deus diz que você não é uma boa pessoa. Vamos lá. Você já cirou contra alguém? Já. A Escritura diz que você é um assassino. Então, diante da lei de Deus, você merece condenação. Arrependa-se do seu pecado e creia em Jesus Cristo. Não dependa das suas obras, não dependa de si mesmo. Olhe para Jesus Cristo e confie nele. E somente nele. Então, essa é a primeira circunstância em que nós vemos no texto, em que Deus protege o seu povo, em meio a uma oposição judaica forte, violenta. Jesus Cristo protege o seu povo porque ele é rei soberano. Ele comprou a tua alma com o teu sangue. Ele não te salva e viva agora, se cuide, eu já te salvei, já fiz a minha parte, agora é com você. Isso é heresia. Isso não é o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus diz que ele tem um povo que ele amou antes que houvesse mundo. E por esse povo Jesus veio. Eu vim e o seu nome será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ele diz, eu e o Pai somos um e ninguém pode tirar as ovelhas da mão de meu Pai. Eu as guardo, eu as protejo, eu as guio, eu as nutro, eu intercedo por elas, em meio, inclusive, a uma situação adversa. Então nós precisamos lembrar disso. Em meio à oposição ao Evangelho, em meio às circunstâncias que nós veremos daqui a pouco adversas, nós temos um rei que peleja por nós e que cuida do seu povo. Amém? A segunda circunstância em que Deus protege e guia o seu povo é em meio, aqui é a parte mais longa, tá? Da nossa exposição. Quando eu falo parte mais longa, os irmãos já sabem, você que nos visita pela primeira vez, quando eu falo isso é porque tem mais 1h30 de sermão só nessa parte, tem a terceira ainda. Tô brincando, amém? Tô brincando. Mas essa é a parte mais longa da nossa exposição, vai demandar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Segunda circunstância em que Deus protege e guia o seu povo é conflitos adversos. Vamos dar uma olhadinha ali na parte B, ainda no versículo 12, tá? Não vamos sair do versículo 12 ainda. Nós lemos lá o seguinte, ó, quando porém Galho era procônsul da Caia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Então eles levantaram-se de maneira violenta para fazer o mal e colocaram em prática o que eles queriam fazer. Levaram Paulo para o tribunal. O que eles estavam tentando fazer era algo bem formal, como vocês estão vendo aqui. Levar Paulo para o tribunal significa que eles estão apelando para as autoridades civis. Os judeus estão apelando para as autoridades civis, para o governador da região, para fazer com que Paulo cale a sua boca. Para fazer com que Paulo cale sua boca. Um breve parênteses aqui. Vocês vão se lembrar da exposição da semana passada em Tito, em que falsos mestres devem ser silenciados, não é? Notem como falsos mestres fazem um esforço profundo para silenciar a verdade. Por isso que nós não podemos brincar com eles, devemos silenciá-los, não é? Para que eles não tenham voz em nosso meio e não conduza o povo para mentiras e heresias. Então, o texto nos mostra que isso ocorreu. Veja o detalhe histórico que Lucas coloca aqui para nós, não é? Galho era procônsul da Caia. Então, aqui, encontros, objetos arqueológicos, itens arqueológicos aqui, né, nos mostram que esse período aqui de tempo, só para a gente se situar, é por volta do ano 51/52/53 depois de Cristo, tá? Só para a gente se situar. Então eles levaram Paulo ao tribunal, diante de um governador romano,
da maior autoridade da região. Então vejam que eles não estão de brincadeira. Essa oposição não está de brincadeira. Eles levaram Paulo, portanto, eles apelaram à maior autoridade civil da região. Um dado interessante aqui, só de curiosidade para nós, que esse Gálio, ele era irmão do filósofo Sêneca. Você lembra? Sêneca foi tutor, não é, de Nero, bem conhecido lá do período, conhecido por sua cortesia. Guardem isso aqui, ó. Gálio era, a fama dele era que ele era cortês, preocupado com a justiça, não é? De personalidade agradável. Isso aqui é importante para daqui a pouco, tá? Guardem isso. Isso é um dado importante. Então, para deixar claro, se você ainda não conseguiu pegar o que está acontecendo aqui, de maneira resumida, eles querem criminalizar o evangelho. Tá bem? É isso que eles querem fazer. Eles querem dizer que Paulo está infringindo a lei do Estado e que, então, o evangelho deve ser silenciado por meio da força civil. O evangelho deve ser silenciado em Corinto. Vamos calar a boca desse homem. Nós não queremos ouvir o que ele tem a dizer e precisamos usar a força da lei. Aplicação para nós. É muito diferente do que nós vemos por aí hoje. Vamos olhar um pouquinho para a realidade do Brasil. Não é muito diferente do que vemos por aí, não é? Por exemplo, se dependessem de alguns partidos políticos, de algumas ideologias nefastas e do inferno que nós temos permeando, não é, o cenário político, nós seríamos proibidos de falar de algumas coisas. Os nossos vídeos seriam cancelados na internet, denúncia, o canal ia cair, iam achar a gente no Google, iam ver o nosso endereço e iam mandar uma comitiva para cá para saber o que está acontecendo. O que nós, por exemplo, segundo alguns projetos de lei que passam por aí, que não são aprovados, mas que vêm à tona para votação, ou projeto que surge em algum lugar, só para ilustrar, tá? O que nós, como cristãos, seremos impedidos de fazer ou de falar? Que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Não há nenhum problema em dizer que Jesus é um dos caminhos. Mas quando dizemos que Jesus é o único caminho, há uma exclusividade, que não, todos os caminhos levam a Deus como juiz. Mas há um caminho que conduz a Deus como Pai, como o Deus gracioso da minha vida, que perdoa os meus pecados. O Evangelho afirma isso, essa exclusividade. Outra coisa que nós seremos impedidos de falar abertamente, que homossexualidade é pecado, por exemplo. Vocês vão lembrar aí os projetos que circulavam dizendo que querendo criminalizar a opinião, ou querendo criminalizar posições teológicas. Crime. De 2 a 5 anos de cadeia se tal projeto for aprovado. O que mais? Que adultério, mentira, fornicação, pedofilia são pecados que trazem para aquela pessoa, para aquele pecador, a justiça de Deus. Isso é discurso de ódio. Isso é discurso de radicais. Que idolatria é um pecado grave na Escritura. Em tudo isso, irmãos, temos de lembrar e nos apegar às palavras de Jesus Cristo em Mateus 28, 18 a 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, discipulem as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o nosso Rei soberano, que nos chama, nos convoca a uma missão, a pregarmos, independente da oposição, independente das aflições, independente das lutas, Ele está conosco. E vocês notaram, já expomos esse texto, só para lembrar, que Ele tem toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio, não só em regiões espirituais, mas na terra. Então, diga ao povo que marche. Diga ao povo da aliança que ande. Diga ao povo da aliança que creia nessas verdades e abra a boca e promova o Evangelho. E pregue o Evangelho da graça de Deus. Chamem pecadores ao arrependimento. O nosso rei é um rei gracioso, amoroso,
que nos protegerá em toda e qualquer circunstância. Estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Certa vez, um pregador inglês, ele lia a Bíblia em asilos, para senhoras, e ele leu esse texto de Mateus 28. E ele, ao chegar nesse final, ele disse assim: nossa, minhas irmãs, que promessa maravilhosa é essa para nós, não é? E aí uma das senhoras virou para ele e disse assim: meu jovem, quando uma senhora começa uma palavra, meu jovem, vem coisa aí, né? Meu jovem, pastor, respondeu uma delas: isso não é uma promessa, isso é uma certeza. Ele não estará, ele está. Ele está conosco pelo seu Espírito. Em breve celebraremos a mesa do Senhor, o sacramento da nutrição. Cristo se faz presente espiritualmente, sim. Está conosco alimentando o seu povo. E aí, quando nós continuamos olhando, agora nós vamos para o versículo 13, nós vemos a acusação. Vejam o teor da acusação que é feita por esses judeus. Dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Os judeus fizeram uma acusação inteligente. Eles se aproveitaram do novo governador romano, da boa relação comercial que havia entre Roma e Acaia, não é? E do que tinha ocorrido recentemente em Roma, do caos, lá da bagunça que aconteceu em Roma. Eles se aproveitaram. Vejam como eles são astutos, eles são bem sagazes, não é? Tal qual seu pai, Satanás. Os filhos das trevas são sagazes em se opor ao Evangelho. Se aproveitaram, portanto, dessa situação toda caótica, né? Para dizer que Paulo estava convencendo as pessoas a desobedecerem à lei romana. O que eles estão fazendo aqui não é eles não estão dizendo que Paulo está ensinando contrário à Torá, à lei judaica. Eles estão dizendo que Paulo está ensinando contra a lei romana. Aqui as pessoas vivam, façam uma rebelião e se rebelem contra o Estado, contra a lei romana. Por que que isso é inteligentíssimo? Porque algumas religiões eram permitidas, né, tinham autorização do Estado de funcionarem. Por exemplo, o judaísmo era uma dessas religiões. Elas tinham autorização para funcionar, né, de maneira regional, serem livres, desde que elas não promovessem nada que atacassem as leis do Estado. Não, você pode ensinar, você pode fazer o que você quiser, lá na sua sinagoga. Mas você deve se submeter à lei do Estado. Tá bem? A partir do momento que isso acontece, aí você está infringindo uma lei estatal. E aí, portanto, toda a atenção está sobre você. Os rebeldes, os que querem a rebelião. Isso que eles estão fazendo. Estão, obviamente, mentindo. Mas notem que quando alguém quer se opor ao Evangelho da graça de Deus, a pessoa não mede escrúpulos. Ela não está nem aí se você é um ser humano, ela não está nem aí se você é um homem, se você é uma mulher, não está nem aí. Você se opôs à ideologia, você se opôs à lei, você deve ser morto, se necessário for. Você deve desaparecer do mapa. Então, essa era a acusação deles. Esse homem está ensinando contra as leis do Estado. Portanto, governador, arranque a cabeça. Em outras palavras, é isso que ele está fazendo. Tá? Porque há um debate em torno dessa palavrinha lei aqui. Uns entendem que é a lei judaica. Tá? Por que que essa leitura é a melhor? Porque não faria sentido eles irem ao governador acusar Paulo de estar ensinando contra a lei judaica, uma vez que eles têm liberdade de agir e de debater e tudo mais na lei judaica. Eles estão apelando para algo mais sério. Eles querem intervenção estatal. Então, é por isso que a maneira mais natural de ler o texto é de que essa lei a que eles estão apelando é que Paulo está falando contra a lei romana. Então, como nós mencionamos, havia uma certa tolerância do Estado, né, com as religiões lá, desde que
não se levantassem contra as leis de Roma. Isso seria, meus irmãos, um sério problema, não só para Paulo, mas para o cristianismo como um todo. Isso colocaria em perigo todos os irmãos da região. Aqui, nós precisamos lembrar, e a data é importante, Paulo já tinha escrito aqui pelo menos 3 cartas. Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Nesse período em que Paulo escreve 2ª Tessalonicenses, né? De Corinto. Escreve ali por volta do ano 51, 52. E é interessante porque isso nos ajuda a compreender um pouco melhor do conteúdo teológico do ensino de Paulo. Pelo esse tempo que ele passou em Corinto discipulando os irmãos. Aplicação para nós aqui desse texto. Devemos estar preparados para toda e qualquer falsa acusação que se levante contra nós. Por que nós precisamos saber disso? Porque às vezes eu converso com muitas pessoas, imagino que vocês também. E aí às vezes eu estou conversando com um crente, ele está falando da vida dele e tal, não é ninguém daqui e vocês sabem, só para lembrá-los, nós não damos indireta no púlpito, tá? No púlpito é direta. Não há indireta no púlpito. Nós não instrumentalizamos o púlpito, até porque nós estamos presentes na vida de vocês, então nós não precisamos disso, tá? Então, só estou falando que não é de ninguém daqui, tá? A gente conversa com muitas pessoas, uma vez conversando com uma, nossa, Léo, porque fulano de tal fez isso e isso. É mesmo, é. E essa pessoa, fale mais dela, é um ímpio, é um miserável. Você esperava o quê? O que você se espera, o que se espera de alguém morto em delito e pecado, irmão? Morte, destruição. Você acha que você vai falar que ele é pecador, que ele deve se arrepender, que ele vai para o inferno, etc. E ele vai bater na tua porta no dia seguinte te dando flores, né? Olha, meu irmão, quero te agradecer, meu irmão, né? Vício de linguagem. Meu, muito obrigado aqui pelo que você falou para mim. Toma aqui uma flor, um chocolate, um vinho. Irmãos, mesmo a gente não fazendo nada para um ímpio no nosso trabalho, por exemplo, só a gente fazendo o nosso trabalho para a glória de Deus, sendo os melhores profissionais, chegando no horário, sendo zelosos, já é suficiente para despertar a oposição sem a gente fazer nada. Não é? Então é isso que a gente espera. Mentira, engano, difamação, calúnia. Isso é marca de um morto em delito e pecado. De alguém que está lá nas trevas, no porão do inferno. O que nós vamos esperar? Não tem outra coisa a esperar. Nós nos surpreendemos, e eu até brinco com a Chi de vez em quando, né? Que olha, hoje no trânsito, uma pessoa, não sei quem é, obviamente, mas uma pessoa me fez ver que ela ainda é a imagem e semelhança de Deus. Não é? Me deixou passar. Eu estava numa situação difícil lá, numa subida aqui, uma avenida subindo e descendo, ninguém se compadece, ninguém... Não é? Como se você não existe. Uma pessoa parou de um lado, eu fico mais abismado, mais impressionado ainda, quando uma para de um lado e outra para do outro. Falo, Senhor, louvado seja o teu nome. Não é? Nós devemos nos surpreender quando o ímpio, claro, a imagem e semelhança de Deus no pecador não foi destruída. Não foi destruída. Ele ainda ama aqueles que são seus. Lembram do Senhor Jesus? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, por exemplo, se o seu filho, você sendo mau, pedir um pão, você vai dar uma pedra? Ele fala isso. Se seu filho pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Se vocês, sendo maus, fazem isso com os filhos de vocês, que dirá o nosso Pai Celeste, não é? Então, a imagem de Deus no homem não foi destruída, ela foi corrompida. Todas as suas faculdades, pensamentos, afetos, vontade, tudo, né? Foi corrompido, mas ainda ele faz algumas obras boas nesse aspecto, não é? Não em sentido espiritual, não é? Mas em sentido de vida e tudo mais, né? De se preocupar com os seus. Então nós devemos ficar estupefatos, né? Assombrados, nossa, quando um ímpio faz alguma coisa boa, não é? Porque do contrário,
É isso que a gente espera. É esse nível aqui, ó. Um nível bem baixo, né, como vocês estão vendo. Vamos avançando. Agora a gente vai ver a resposta daquele homem que tem a fama, né, de ser alguém muito bom, justo, né, que promove a justiça e tudo mais. Vamos ver o que ele respondeu nos versos 14 a 16. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, porque Galho viu que não havia nada do que Paulo estava fazendo ali que despertasse a sua atenção. Aí ele diz assim, ó: se fosse algo da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes, e como eu estou percebendo aqui, isso diz respeito à lei de vocês? Olha a resposta de Galho, ó. Tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Em outras palavras, vocês estão querendo dizer que eles estão quebrando a lei romana, mas isso é coisa de vocês. Se virem. Lutem vocês, eu não tenho nada a ver com isso, né? Vou lavar as mãos aqui, ó. Tchau. Tenho mais o que fazer. Então, nós vemos aqui Paulo pronto a se defender, porque ele também era cidadão romano. Paulo também tinha cidadania romana, ele podia dar uma carteirada ali, né? E ele estava pronto para se defender. Mas não foi necessário. O próprio Galho, apesar de indiferente ao evangelho e às coisas aqui, já logo percebeu que se tratava de algo envolvendo eles lá. E tchau, se virem. E o que está acontecendo aqui? Não é? Eles estão tentando instrumentalizar o Estado, mas nós temos uma palavra de Cristo se cumprindo aqui, não só aqui, mas em todo o ministério de Paulo. No próprio Atos 18, de 9 a 10, nós lemos assim, ó: não temas. Paulo tem uma visitação do Senhor e o Senhor diz: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O Senhor está falando: tenho muito povo nesta cidade para salvar. Portanto, não tema a oposição, não tema o que vai acontecer. Eu estou com você. Cristo prometeu a Paulo que ninguém faria mal a ele, mas ele não disse que Paulo não teria dificuldades. Mas ele disse que estaria com ele. E a promessa está se cumprindo aqui, pois não teve sucesso o plano judaico de instrumentalizar o Estado para silenciar Paulo. Então nós vemos Cristo, o Senhor Jesus, protegendo Paulo, lembram? Como um rei que cuida do seu povo de maneira presente, pessoal e próxima. O Senhor Jesus está protegendo Paulo como bom rei que é. O Senhor Jesus está com isso promovendo ainda mais o avanço do evangelho em Corinto, não permitindo que a fé cristã fosse criminalizada. E aqui também está fortalecendo a fé de Paulo, de que o Senhor realmente estaria com ele e o guardando. E também fortalece a nossa fé, como fortaleceu também a fé dos irmãos em Corinto ao lerem esse relato posteriormente. Paulo foi apedrejado, foi lançado ao mar, foi espancado, quase foi morto. Passou por duras aflições, aqui mais uma delas. E aí, ele escreve Romanos 8, 28, dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não são algumas coisas, 1/3 das coisas, 90% das coisas, 99,9% das coisas. Todas as coisas, todas elas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que esse bem aqui é ser conformado à imagem de Jesus. Paulo está sendo perseguido, está sendo acusado. Ele poderia, tudo bem que aqui ele não falou, mas nós não vemos nenhum movimento dele aqui, em outros lugares, apelando para a sua justiça própria. Esses homens são mentirosos. Esses homens isso. Não, ele não faz isso. Ele entende bem o que está acontecendo e ele está disposto a sofrer até dores de parto, não é? Ele está disposto a sofrer porque ele sabe que o seu Redentor sofreu também. Recebeu oposição injusta. E nós não somos diferentes. Paulo não era diferente. Tiago não foi diferente. Não é? Apóstolos que foram mortos. Então, irmãos, nós precisamos lembrar disso e nos consolar com isso.
estarmos preparados para quando isso acontecer, para que a gente honre o nosso Deus, para que a gente não haja de maneira ímpia, para que a gente não desonre o nosso Deus por ignorância, por falta de sabedoria ou por um caminhar carnal. Uma aplicação para nós aqui. Tudo parecia contrário ao avanço do Evangelho. Uma oposição forte, o Estado se levantando de alguma forma, não é? A oposição judaica apelando ao Estado, então tudo parecia contrário. Mas a amorosa providência de Deus conduziu tudo para a sua glória e o cuidado da sua igreja. Não nos esqueçamos de que nosso Deus é nosso Pai e cuida de nós com nossas mãos paternais e que cada dificuldade e aflição cooperam para a nossa edificação, para o nosso amadurecimento, para a nossa educação na justiça e dependência da graça de Deus. Então, se você está em um momento de aflição, recebendo profunda oposição ao Evangelho, a questão não é o que estão dizendo sobre você e qual é a natureza dessa oposição. A grande pergunta aqui é: como é que você está dependendo da graça de Deus nessa situação? Essa é a grande pergunta. Não interessa se é Nero, Cláudio ou qualquer outro imperador ou governador, não interessa. O que interessa é como você está dependendo da graça de Deus. Essa é a grande chave aqui. Ainda que o governo se vire contra a fé cristã, ainda que o governo se vire contra a igreja, devemos seguir firmes em obediência ao santo evangelho e pregá-lo, ainda que isso custe as nossas vidas. Pois nosso Senhor nos guardará vivos ou mortos, pois quer morramos, quer vivemos e morremos para quem? Para nós, para o nosso cônjuge, em instância absoluta e final, para os nossos filhos, para o pastor, para o bispo. Não, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Se servimos, servimos ao Senhor. Se vamos ser perseguidos, somos perseguidos para a glória do Senhor e honra do seu santo nome. Se a graça nos alcançou, irmãos, se nós fomos salvos por essa graça soberana que tem deixado a fragrância de Cristo nesses mais de 2000 anos de história, esse é um alvo a percorrer. A glória de Cristo em todas as coisas, na nossa vida e na nossa morte. Qual é o seu único consolo ou conforto na vida e na morte? Que eu não sou de mim mesmo, mas pertenço corpo e alma ao meu fiel Senhor Jesus Cristo. Assim começa a primeira pergunta do nosso Catecismo Batista Ortodoxo. Ele me libertou de todos os meus pecados com seu sangue precioso. É isso, irmãos. É o Evangelho da graça de Deus que nos move à ação, que transforma as nossas famílias, que nos dá ânimo, vigor e poder da graça de Deus para avançarmos. O Estado não tem autoridade para dizer como a igreja deve seguir ou o que a igreja deve ensinar. Nós, o povo da aliança, pertencemos ao Rei soberano Jesus Cristo e a Ele servimos e nele confiamos. Não é, pois, como os nossos 7 irmãos que professaram agora há pouco, no batismo, Ele voltará uma segunda vez, corpórea e visivelmente, majestoso e glorioso para consumar todas as coisas. E a nossa fé nos move a, mais do que nunca, a orarmos toda a reunião de oração, toda a oportunidade que tivermos pelos grandes países que perseguem o Evangelho, que têm tido sucesso em criminalizar o Evangelho, em calar a boca dos nossos irmãos lá. Mas nós sabemos que esses estados, esses homens que se acham poderosos, eles não têm todo o poder na terra. Eles não têm todo o poder no céu. E é por isso que haverá um dia em que todos esses governos serão destronados. Essa oposição mundial cairá. Jesus Cristo derrotará todos os seus inimigos ainda nesta era, antes da segunda vinda. Por isso que nossa visão escatológica é otimista, à luz das Escrituras, pois não confiamos no que vemos. Confiamos no poder da graça de Deus. E você vai me dizer que Jesus Cristo, por exemplo, não é poderoso para derrubar o governo da Coreia ateu e comunista da Coreia do Norte.
Ele não tem poder para isso? Ele não tem poder de vencer os muçulmanos? Ele não tem poder para derrubar toda a falsa religião? Tem, irmãos. E pelo poder do seu evangelho, ele assim o fará. Então, portanto, a nossa consciência precisa estar cativa às Escrituras, pois o nosso coração também deve estar preso ao nosso Senhor Jesus, pois nós, mais uma vez, pertencemos a Ele, não a nós mesmos. Vamos ver a reação do Gálio agora, no versículo 17. Veja o que vai acontecer com esse homem que tinha fama aí de ser tão bondoso, tão caridoso, né? Versículo 17, então, todos agarraram a Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Vejam, esses homens não ficaram satisfeitos com o que aconteceu. Viu como eles estavam irados, bravos, prontos a matar? Pegaram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram. E Gálio não disse uma palavra. Não se incomodava com estas coisas. O homem justo, não? O homem bondoso. Vendo homens quebrarem o 6º mandamento, não matarás, matando fisicamente a Sóstenes, espancando a Sóstenes. E não falando uma palavra. E sendo conivente com o pecado daqueles homens. Eu não sei se você já apanhou por ser fiel a Jesus Cristo. Mas pode acontecer. E nós precisamos estar preparados para isso. Nós recebemos muito ataque verbal, né? Muita ofensa verbal, xingamento e etc. Mas nós sequer sabemos o que é derramar sangue pelo Evangelho, pela graça de Deus que recebemos. E aqui nós vemos, portanto, o Estado. Quantas vezes nós não vemos o Estado fazendo isso aqui? Corroborando com o assassinato de inocentes. Quantas vezes nós não vemos o Estado, até mesmo, não é? Aqui, ele está vendo e não se importava com essas coisas, se matem aí. Mas quantas vezes nós não vemos o Estado sendo instrumentalizado, não é? Para criar leis em que inocentes podem ser mortos dentro do ventre de suas mães, por exemplo. Quantas vezes nós não vemos o Estado fechando olhos para situações parecidas, em que poderosos podem fazer o que quer. Filhos de poderosos fazem o que querem, porque têm muito dinheiro, porque podem pagar e comprar juízes e advogados para manipular situações e julgamentos, não é? Então nós vemos o Estado aqui infiel, pois o Estado foi erigido pelo Senhor para ensinar e legislar segundo sua lei moral. Por isso que os ímpios querem calar a igreja, porque a igreja é voz profética no mundo. A igreja abre as Escrituras e fala, o Deus verdadeiro disse. Isso está errado. Arrependam-se. O Deus verdadeiro falou, calem-se diante dele toda a terra. Supremo Tribunal Federal do Brasil, o Rei Todo-Poderoso está falando. Calem-se diante dele, todos vocês, poderosos da Coreia do Norte, da Líbia, do Iêmen, da Eritreia. O Rei Todo-Poderoso está dizendo, calem-se diante dele, vocês, e arrependam-se dos seus pecados, pois ele vem. E a medida de iniquidade de vocês está aumentando. A medida da iniquidade de vocês está crescendo. E ele virá. E trará julgamento sobre vocês. Portanto, arrependam-se. Antes que seja tarde demais para a alma de vocês. Terceira e última circunstância, irmãos. Deus protege e guia o seu povo em meio
ao labor missionário, não é? Ou missiológico. E aqui nós vemos isso no término dessa segunda viagem missionária de Paulo. Vamos agora olhar o verso 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto, né? Então, Paulo ficou ali um período aproximado de 1 ano e 6 meses, pregando, ensinando, visitando, discipulando, plantando igreja, lutando com os irmãos, né? O trabalho de plantador de uma igreja, como vocês estão acompanhando aí, né? Muitos de vocês, desde o começo, 1 ano e um pouquinho aqui da nossa plantação. Finalmente ontem nos formalizamos como igreja e vocês estão vendo a labuta pastoral, a luta que é, e a luta da membresia da igreja em preservar a doutrina, em crescer em graça e conhecimento. E a luta nossa, não é, como igreja local. Ontem, depois de tanto tempo, nós nascemos, não é? Como membresia, com pastores ordenados. Então esse é o trabalho, não é, de discipulado, de luta pelo rebanho, de proteger o rebanho dos falsos mestres e etc. E Paulo ficou esse tempo lá 1 ano e 6 meses. É 1 ano e 6 meses o tempo da nossa igreja? Me ajuda, eu que estou ruim de memória. É? Quem lembra? Não, né? Mais ou menos ali, né? 1 ano e 3, olha aí, ó. A gente está um pouquinho antes de Paulo. Brincadeira, não é? Mas está lá lutando, né? E aí, nós vemos aqui, ó, Paulo faz um voto. Não é? Isso não significa que nós temos que fazer voto também, tá? Paulo é um judeu que está em um período de transição das sombras, né, para a realidade. Então, provavelmente o voto que ele faz aqui é um voto de Nazireu, que você pode ver lá em detalhes em número 6. De 1 ao 21. Então essas coisas passaram, mas Paulo está em um período de transição, tá bom? Lembrem que nós estamos diante de um texto que é narrativo. Atos está narrando como as coisas acontecem. Então nós precisamos tomar cuidado quando nós temos uma narrativa diante de nós e vamos querer aplicar a narrativa e criar doutrina em cima de narrativa sem um tanto quanto cuidado, tá bom? Nós precisamos tomar cuidado com isso, senão a gente vai sair aí judaizando a igreja, como os falsos mestres em Gálatas estavam fazendo. Tá bom? Aí nós chegamos aqui nos versos 19 e 20. Nós vemos que, chegando a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, né? Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se deles, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Embarcando, partiu de Éfeso. Olhem que interessante, irmãos. Os judeus de Éfeso já eram mais nobres, como, por exemplo, os de Bereia, né? Vocês estão lembrando aqui. Outra expectativa que precisamos ter ao pregar o Evangelho, para que o nosso coração não seja levado ao erro, é que Deus pode abrir o coração daquela pessoa a quem pregamos. Tal como foi com Lídia. Lembram de Lídia? Que tem seu coração aberto para compreender as coisas que Paulo dizia. Então essa é uma outra expectativa que nós devemos ter. Não só, puxa vida, eu vou pregar, aquela pessoa vai me odiar pro resto da vida, vai me bater, vai me jogar pela janela. Isso não depende de nós. Pode ser que seja assim, mas outra expectativa é que Deus pode quebrar aquele coração duro da sua pregação mais simples possível. Sabe por quê, irmãos? Como nós vimos hoje pela manhã com o nosso irmão Vitor, é interessante esses links, né? Que a gente não combina as coisas, né, Vitor? E elas batem, não é? Porque isso não depende de nós. Não depende da gente converter alguém, por mais que a gente deseje, queira e lute em oração. E os nossos joelhos cansados, sangrando, e as lágrimas, porque a pessoa, além de se entregar aos seus pecados, envolve a gente nesses pecados e envolve a família, é dor de cabeça, é procurar a clínica para internar, é polícia, é furto, é meu Senhor da glória, engravidou não sei quem. E a gente ali como família, Senhor, salva essa pessoa, salva o meu filho, salva o meu pai, salva a minha mãe. Senhor, não tem mais jeito. Irmãos, não depende de nós. O meio ordinário que Deus estabeleceu é a pregação do Evangelho. Devemos pregar até o último momento das nossas vidas. Sabe aquela pessoa que você diz que não tem mais esperança? Pregue o Evangelho a ela com todo o fôlego que você tem, enquanto você estiver vivo. Não desista, pregue, ore a Deus. Se ela fechar as portas, te bloquear nas redes sociais, ir embora do país, do estado, não importa, ela pode bloquear você, mas ela não pode impedir você de orar por ela. Então continue sangrando os seus joelhos.
Continue derramando lágrimas por essas pessoas. Continue orando, continue pregando e discipulando na medida do possível, irmãos. Pois o trabalho de salvar e convencer um pecador da justiça e do juízo pertence ao Espírito Santo, não a nós. E aqui nós repousamos, tranquilo, na graça soberana de Deus. Fazemos o que Ele nos mandou fazer e descansamos. Senhor, eu sou um servo inútil, eu fiz o que tinha que ser feito. E agora eu dependo do Senhor para fazer aquilo que eu não posso fazer. E é assim que seguimos, irmãos. E veja como Paulo depende da soberania de Deus. Veja como ele está ciente de que o Senhor está coordenando todas as coisas. Ele diz, se Deus quiser, voltarei para vós. E embarcando partiu. Então, se Deus quiser, a gente volta. Se Deus quiser, Ele vai salvar. Deus faz o que Ele bem entender. Irmãos, vamos às nossas exortações finais. E eu quero, nessa hora, convocar todos vocês a lembrarem de tudo que nós falamos, que o Senhor Jesus é um Rei soberano. Ele guarda o seu povo em toda e qualquer circunstância. Seja em meio à oposição, a aflições diversas e em meio ao trabalho de pregação do Evangelho. Ele é um Rei poderoso, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará, meus irmãos. Nós, portanto, não podemos ser indiferentes, como Galho foi. Você não pode estar ouvindo o Evangelho semana após semana e ser indiferente, como Galho foi. Se você tem sido indiferente à pregação do Evangelho, às exortações ao arrependimento, você, nessa história, é Galho. E há um grande perigo, a justiça de Deus está prestes a ser colocada, derramada sobre a sua cabeça. Portanto, arrependa-se do seu pecado. Vá ao Rei soberano e peça para Ele que te salve. Peça a Ele, clame a Ele que dê a você verdadeiro arrependimento. Peça para que Ele tire você das trevas, pois você está em trevas, indiferente ao Evangelho, caminhando em trevas e em pecado. Ele é um Rei soberano que não só julga, mas que também é todo-poderoso em graça para salvar os piores dos pecadores. Crente, você que já nasceu de novo, lembre todas as condições que você enfrenta. O Senhor, Rei soberano, Jesus Cristo, está cuidando de você. Cuidando do seu coração. Ele não está alheio às aflições, muito pelo contrário. Ele está próximo. E Ele prometeu que Ele estaria com você até a consumação dos séculos. Apegue-se a isso com todas as forças da sua alma. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos pela Tua palavra. Obrigado por essa bendita e doce exortação em nos lembrar que fomos salvos pelo Teu Filho Jesus. E por também, Senhor, lembrar aqueles que estão indiferentes, que o Senhor também está disposto a salvá-los, de dar a eles arrependimento verdadeiro, mas também de condená-los se eles assim permanecerem em seus pecados. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo isso. Fortaleça a Tua igreja, exalte o Teu Filho Jesus uma vez mais. E é nele que confiamos e agradecemos. Amém e amém.